Não parece, mas é sério, como mais uma entrevista. E olha que legal, é presencial, não é uma tela. Eu não tenho que perguntar se ela tá me vendo, se ela tá me ouvindo, é uma coisa boa. Cristiane, primeiro, parabéns pelo filme e queria saber como foi o processo para filmar A Morte de Joana. Porque são 2 faixas etárias, são vários temas, então como é que foi, vamos dizer assim, o bastidor primeiro? Acho que dá pra falar até de 3 faixas etárias, né? Porque tem a Joana, a mãe Exatamente. e a avó. Se a e gente a considerar a tia-avó, mãe, né? vai para 3, concordo, Então concordo. foi um processo que começou pela personagem da tia-avó, né? Então essa faixa etária da avó da Joana, que é inspirada numa senhora com quem eu convivi, que teve essa experiência, assim, faleceu aos 70 anos sem nunca ter namorado alguém. E era um mistério, assim, o que aconteceu na trajetória dela. Então, eu convidei a Silvia Lourenço, que é atriz e roteirista, para escrever junto comigo. E a gente começou um processo muito, assim, de partilha de memórias, assim, né? O filme é muito inspirado em situações que nós vivemos, ou mulheres à nossa volta viveram. E a partir daí a gente desenvolveu uma pesquisa assim sobre a juventude, porque eu acho que esse olhar, né, da mãe, né, já é uma faixa etária que eu me sinto mais próxima da faixa etária da mãe. Então, e a avó, né, eu tenho por experiência, assim, né, eu vivo numa família de mulheres, assim, então essa relação com a avó que está conectada com o contemporâneo e tal era algo muito presente para mim. Mas entender, né, a juventude hoje, né, como é que ela se relaciona com essas temáticas, foi um mergulho, assim, para mim, assim. Acho que a primeira morte de Joana foi um processo muito de descoberta, assim, que outras culturas abordam, né, de formas diferentes e como trazer isso de uma forma natural, né, respeitando o que aflora naturalmente na juventude, nessa faixa etária, assim. Foi um pouco E isso também que norteou. sempre teve essa ideia de um filme mais feminino, de um olhar feminino o tempo inteiro, porque você percebe muito que além da sua direção, o filme ele tem toda uma ideia, como se fosse realmente uma mulher contando o filme inteiro. Sempre teve essa ideia, sempre foi desde o dia 1, falou, não, primeiro Morte de Joana vai ter que ter essa linguagem totalmente feminina o tempo inteiro. Sempre foi assim, pensado assim no filme? Eu não sei dizer se a linguagem é feminina, mas a protagonista é uma adolescente de 13 anos que sempre se pensou em ser pelo olhar dela, né? Assim, muito trazendo as memórias da minha angústia, né? Dessa faixa etária, assim, de perceber como algumas coisas eram definidas por causa do gênero, né? Como medos eram criados, assim, por conta dessa necessidade de identificar, né? O que é certo, o que não é, para quem é menino ou menina e tal. Então, tudo isso me angustiava, assim, né? Nessa faixa etária. Foi uma vontade um pouco de trabalhar isso, assim, de pegar o olhar de uma jovem, né? Nessa data, que o filme se passa em 2007, então acompanhar um pouco essa trajetória assim pelo olhar da Joana. E é um olhar sobre as mulheres da família, né, que a gente estava falando antes, assim, né, como olhar, como reconhecer cada uma nas suas lutas, né, cada uma na sua individualidade, nos seus conflitos, né, e acolher, né, como acolher. Então elas têm ali os conflitos entre elas que às vezes uma não consegue apoiar muito a outra, né, na sua questão e tal. Então acho que isso é um pouco o nosso processo assim também, né, de ir entendendo nessa diversidade. E como foi o processo para balancear tudo isso? Porque assistindo o filme você vai vendo que é muitos sentimentos, é muita camada e tem, né, dilemas dessas várias idades e eu queria saber como é o balanceamento. Eu vou falar, olha, não, aqui vai ser, vamos focar nisso, nessa idade a gente vai focar nisso, nessa idade a gente vai focar nisso. Como é que é trabalhar com essa diversidade de personagens? Cada uma vai sendo construída a partir de fontes diferentes, assim, né? Por exemplo, acho que a linha principal é a Joana, né, que é a protagonista. Então, tudo orbita em torno dela. Então, a trajetória dela acaba ditando um pouco como as outras aparecem e interferem, né, para valorizar a própria trajetória dela. E eu acho que dá para dizer que a trajetória da mãe, ela está muito ligada com uma experiência também que eu vivi assim na minha família de transitar por diversas religiões, assim, né? Dependendo do momento da minha vida, eu tive a oportunidade de entrar em contato, assim, e me interessava trazer isso
na Lara, assim, né? A mãe que vivencia a diversidade num outro aspecto, né? No aspecto religioso, enquanto a avó já num outro aspecto, né? Eu não vou dar spoiler aqui, Não. mas enfim. Assistam. É um pouco isso, assim, das nossas experiências, né, que a gente foi balanceando, assim, o que a gente achava que seria interessante para contar a história da protagonista também. E aproveitando, você que estava nesse serviço, eu entrevistei as duas atrizes, e aí perguntando isso, esse núcleo mais jovem, foi até que o termo que eu usei com elas, para poder chegar num ponto, como é que é a escolha das duas? Né? De elas terem a mesma idade da protagonista, de mesma idade entre as duas. Também foi uma preocupação sua de escolher alguém que seja próximo daquilo, por mais que às vezes não vai bater o ano, mas vai bater a mesma idade, também foi uma preocupação. Sim, sim, eu queria que as atrizes tivessem a idade das personagens. E isso foi muito bom, porque eu tenho um processo de escrever junto, né, de reescrever junto, porque eu já tinha um roteiro, mas eu não dei o roteiro para elas. Eu fui falando para elas sobre as situações do filme e primeiro ouvindo como é que elas recebiam isso, o que elas já tinham vivido sobre essas temáticas, sobre essas situações. E aí eu ia ouvindo como elas falavam a respeito, o que elas falavam a respeito. Então, a partir da fala delas, a gente foi reescrevendo as falas das personagens e isso super ajudou elas terem já a idade e também fisicamente, né? Porque é muito comum ver filmes que mulheres mais velhas interpretam adolescentes mais jovens, assim. Oi, Netflix, só pra avisar. Elite. Ah, que isso, não tô citando ninguém, né? E já indo pro finalmente, Cristiane, localização, né? Você vê que elas não só tá num lugar legal, mas dá uma preocupação muito com cores, em alguns momentos e alguns sentimentos específicos, né? Alguns momentos do sol ali usado para, né, alguns momentos também foi pensado tudo isso. A fotografia ela é bem diferente, né, nesse filme, porque ele brinca muito com cor, com luminosidade, com sol. Também foi pensado isso, ou você falou na hora que você chegava na locação, falando, opa, peraí, tem um jeito diferente de eu mostrar a mesma coisa? Não, eu acho que o que baseou o nosso trabalho de fotografia foi muito o impacto que essa paisagem causou em mim e no Bruno Polidoro, que é o diretor de fotografia, porque é uma paisagem muito única, assim, né? Tem um grande morro de mata virgem do lado de uma grande lagoa, que na verdade é uma rede de lagoas, né? Assim, uma extensão grande de água doce, assim, que forma essa paisagem e que foi transformada pela chegada do Parque Eólico, né, que terminou a construção em 2007. Então, por isso, o ano do filme, né, e a gente viu essa paisagem se transformar. Então, esse contraste do verde com o azul e esse impacto visual que a gente sente quando está lá nessa locação, a gente quis trazer para o filme. E agregando também o vento, né, que com a chegada do Parque Eólico, essa cidade se transforma no mesmo momento que a Joana está vivendo essa transformação, e o vento é constante. Então, por isso que o parque se instalou lá e está na história, né? Ele é força dramática ali no desenvolvimento da Joana. Você falou, eu até lembrei da cena, né, do vento, do cabelo. Jânio, primeiro, obrigado, né? Parabéns pelo filme. E aquela coisa, faz um convite pro pessoal assistir. Só lembrando, você que tá vendo essa entrevista, filme nacional, primeira semana. Blockbuster vai estar lá, fique em paz. Ele tá lá, ele vai ficar lá, vai ficar. Então, filme nacional, porque também ajuda ele ficar mais semanas, mais gente poder assistir o filme. Então, se você puder, vai na primeira semana, vai assistir a primeira Morte Joana. Só leva um lencinho, acho importante. Eu convido vocês, então, a assistir a primeira Morte de Joana, que está nos cinemas a partir de 4 de maio. Obrigado, gente. Até mais. Gente, obrigado.